Galerinha, beleza? Estamos aqui hoje mais num Fractal Revisa. Hoje nós vamos falar da nossa P2 do 7º ano. Galera, nosso conteúdozinho chamado de razão. Pessoal, lembra que razão nada mais é do que a resposta entre uma divisão? E que nós vimos que na razão, para que exista uma razão, ela tem que ser o quê? De mesma espécie ou está na mesma unidade? Toma cuidado com isso na nossa parte de razão, porque isso é fundamental. Outra coisa que é extremamente importante é a nossa ordem do exercício. Acompanha com bastante atenção a leitura, porque a ordem é fundamental para você fazer essa razão. Se você for fazer essa razão de qualquer forma, você vai errar a ordem e olhar bastante também essas questões de unidades, se são de mesma espécie, se estão de mesma unidade, são as coisas mais fundamentais para isso. Nesse primeiro exercício, ele só pede para você montar a razão entre algumas grandezas. Vou fazer a letra A. A letra A, ele pede para você montar a razão entre as vogais do nosso alfabeto e o número de consoantes. Pessoal, olha a ordem. Número de vogais por número de consoantes. Nós sabemos que nós temos 26 letras, onde eu tenho 5 vogais e 21 consoantes. Como ele quer apenas a razão entre essas duas coisas, quem vem primeiro, galera? Quem vem primeiro é o número de vogais. Ou seja, é 5 sobre o número de consoantes, que é quantas? 21. Essa é a razão entre essas grandezas. Pessoal, só verificando que essa razão, ambas são de mesma espécie. Por quê? O que ele pede? Ele pede para fazer entre as letras do alfabeto. Tanto as consoantes quanto as vogais estão nas letras do alfabeto. Cuidado, galera, para você não se equivocar e colocar 26, porque 26 é o número de letras, não o número de consoantes. Tudo bem? Galerinha, nesse próximo exercício a gente vai falar de uma razão especial, que é a razão da escala. O que é a escala? A escala é o tamanho real que está no papel sobre o tamanho real da figura, né? Lembra lá na nossa aula que quando eu vou tirar uma foto, eu tenho que montar uma escala perfeita com a proporção, porque senão a imagem vai ficar distorcida. Para ela não ficar distorcida, segue a escala, que é o tamanho no papel sobre o tamanho real. No nosso exercício, em um mapa, eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. Em uma linha reta, o ponto A e B está a uma distância de 5 centímetros. Em uma escala, que a cada 1 centímetro equivale a 50.000. Pessoal, lembra da primeira? Tamanho no papel. A segunda, tamanho real. O que quer dizer? Que a cada centímetro que eu percorro no papel, na vida real ou no tamanho real, eu irei percorrer 50.000 centímetros. Galera, então vamos lá. Ele quer saber quantos quilômetros o ponto A está do ponto B. Ele quer saber quantos quilômetros. Galera, coisa fácil. Do ponto A ao ponto B, não tem 5 centímetros de distância? Então vamos lá. Qual que é a minha escala? A minha escala é 1 para cada 50.000. Eu não vou percorrer 5 centímetros, então é só eu multiplicar por 5. Só que se eu multiplico em cima por 5 em cima, eu multiplico em cima aonde? Por 5 aonde? Embaixo. Ou seja, eu tenho 5 sobre 50.000 vezes 5 dá 250.000. Mas vamos fazer a conta? 50.000 vezes 5. Tenho 4 zeros. 25.
Galera, então eu tenho 250 mil centímetros de distância do ponto A até o ponto B. Só que ele quer saber quantos o quê? Quilômetros. E a nossa escala está em quê? Centímetros. Então o que que eu faço? Agora é só pegar o que está em centímetro e jogar para o quilômetro. Pessoal, lembrando da nossa tabelinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro e centímetro. Para nós o milímetro não serve. Então vamos apenas contar dessa parte aqui. Galera, lembrando que nós estamos na casa do quê? Centímetros. Temos que percorrer até a casa do quê? Quilômetros. Sentido da direita para a esquerda. Galera, é só contar as casas. 1, 2, 3, 4, 5 casas eu desloco. A vírgula é como se estivesse no último número, certo? Então eu só desloco elas 5 casas no sentido da direita para a esquerda. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, vai parar no 2,5. Galera, então quantos quilômetros eu tenho do ponto A até o ponto B? 2,5 quilômetros. Tudo bem, galera? Tranquilo? Boa prova para vocês.